Olá, próximo vídeo aqui no canal. A gente está chegando ao finalzinho aqui do Cartas a um Jovem Poeta de Rilke e a gente já terminou de ler as cartas e está lendo agora as três últimas cartas que são feitas em 2024 no Rio de Janeiro, tipo uma crítica ou insights de profissionais diferentes aí. E a gente está no meio aqui da carta da Stephanie. A gente vai continuar lendo. A gente está, olha, nosso livro no Kindle está 62%, página 130. E aqui a gente tem uma versão que, só lembrando, eu ganhei quando eu tinha 12 anos de idade do meu tio. Foi quando a primeira vez eu li esse livrinho aqui, Cartas a um Jovem Poeta. Depois de reler aos 20 e poucos anos, a gente colocou ele no clube do livro, né? E agora, de novo, estamos na leitura comentada com ele para fechar, né, com chave de ouro aí toda essa análise, insights, pensamentos sobre esse livro, diversas etapas da vida, né? Tipo o Pequeno Príncipe, que você lê em diversas etapas e aquilo ali parece sedimentando camadas e camadas diferentes. Então a gente parou aqui, olha, vamos lá. Aqui, a gente parou aqui, exatamente aqui. E vamos continuar a leitura de hoje. Só tirar esse negócio aqui que fica aqui. Ué, gente, o que é isso? Uai. Eita, como eu descobri isso? Não sabia nem que tinha isso. Como é que tira isso, gente? Tá. Meu Deus, agora a gente está onde? Vou dar um pause aqui para a gente resolver isso e já volto. Gente, estou achando que é aqui, olha, a compreensão de quem eu sou foi fundamental para construir um novo repertório. Galera, eu acho que foi aqui, porque terminamos aqui. Eu fiz alguma coisa na formatação aqui, eu nem sabia que existia isso no Kindle, e eu estreitei e eu alarguei aqui essa visualização aqui desse azul, né? Mas vamos lá para a gente não demorar. A compreensão de quem eu sou foi fundamental para construir um novo repertório, formado por poetas brasileiros, negros, contemporâneos, e também para eu abandonar um pouco o meu excesso de seriedade da juventude. Eliminar um pouco do excesso da seriedade da juventude. Normalmente as pessoas não têm seriedade na juventude, né? Então, se ela identificou que ela tem, se ela tem, e se ela está tentando reduzir, é porque o nível de seriedade dessa moça era, assim, fora do padrão mesmo. Entendi que Rico se tornou um clássico, mas não tinha como saber que isso aconteceria enquanto pensava e escrevia sobre as questões de sua época. O clássico é só o clássico quando tem um distanciamento histórico, né? É quando ele passa a aprovação do tempo. Então, a gente nunca vai saber o que é clássico hoje em dia, né? A gente pode imaginar, de repente, que os funks aí do Safadão ou da Anitta não vão virar clássicos da cultura brasileira daqui a 50, 60 anos, né? Mas a gente imagina, né? Tem gente que fala, por exemplo, que eu ouvi outro dia, um defeito de cor vai ser um clássico aí para o futuro, tudo é Rio, nossa, vai ser um clássico e tal. Pode ser que seja, pode ser que não. Há diversas críticas. Críticas são coisas boas, principalmente para clássicos, né? Eles têm que passar as provações do mercado, da crítica, do tempo, do gosto, né? Então, vamos ver. A gente leu aqui, tudo é Rio. Minha percepção foi mais a lá Tatiana Feltrin, se você me entende. Achei o livro ok, não achei um livro que, assim, tem aqueles livros que você lê em que você fala, cara, aquele livro eu tenho que reler, aquele livro me impactou, aquele livro eu tenho que grifar, 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 aquele livro, ó, estão aqui esses livros, ó, Fernando Pessoa com o livro da Sossego, Dom Quixote, Conte de Monte Cristo, estão aqui os livros que eu tô lendo e tô crendo que são importantes para mim e vão perdurar. Agora, tem uns que você já fala, deu reboliço no momento, mas não tem energia para perdurar a dificuldade de se tornar um clássico. Ainda mais hoje em dia, que é muita informação e é muita poeira, né?
Se, por exemplo, você ler Elegias de Duino, também de Rilke, pode achar religioso demais, mas ainda assim entender ali uma sensibilidade atemporal, uma capacidade de prestar atenção, uma postura do poeta de se colocar como parte da natureza e não como observador isolado, uma forma de ver o mundo que conversa muito com o que ele compartilha em Cartas a um Jovem Poeta. É engraçado, curioso, quando a gente, né, fala de Rilke, eu nunca li nada além de Cartas a um Jovem Poeta do Rilke. E eu acho que muita gente também só leu esse livro dele. Então, assim, às vezes a gente fica, né, lendo livros sobre os autores, ou sobre a vida dos autores, ou sobre o que o autor pensa, às vezes ao invés de ler o livro do autor, entende? As cartas da Clarice Lispector, as cartas do Rilke, as cartas, né, de não sei o quê, ao invés da escrita. E no Rilke isso aconteceu comigo. É o único livro que eu li dele. E não tive assim, muito interesse de ler outros livros deles até o momento. De repente, esse aqui consigo ler. Uma forma de ver o mundo que conversa muito com o que ele compartilha. É muito possível que você extraia ideias interessantes da carta de Rilke para Carlos, ou dessa minha carta para você, mas há sempre um limite. Faz parte de um processo criativo reconhecer que nossas influências nos levam até um ponto. E então é chegada a hora de caminhar só. Geralmente é a partir daí que o desconhecido se revela à nossa frente. Digo isso porque, às vezes, ler os clássicos, ainda mais na poesia, nos transmite a sensação de estar diante de obras incontornáveis. No entanto, é na construção da nossa relação com a poesia que vamos abandonando o excesso de seriedade e entendendo a tarefa de viver presente e tentar compreender o nosso tempo, identificar os desafios de ser quem somos aqui e agora, e a partir disso trabalhar em poemas que estejam de acordo com as nossas aspirações. Não é possível escrever para todos, mas por outro lado, podemos ter possíveis leitores em mente. Podemos escrever sem pensar em alguém específico e nos surpreender com quem se sente compreendido com os nossos poemas. Encarar o desconhecido e a insegurança pode levar a lugares inesperados, ainda que a jornada possa ser mais interessante do que o ponto de chegada. Publicar um livro, por exemplo, é uma chegada que rapidamente se transforma em outro ponto de partida. É viver com a insegurança se as pessoas leram suas palavras, se foram tocadas, se você conseguiu o que desejava. Surgem novas perguntas. O que escrever agora que esse trabalho está feito? Como fazer com que meu livro chegue a pessoas que podem se interessar a ele? O que eu aprendi ao aventurar nessa escrita desse livro? Novos caminhos inexplorados ainda surgem, pedindo para ser desbravados. Acredito que ainda vale pensar em como ser poeta é aprender a lidar com nossas contradições, encontrar uma influência e entender que é preciso afastar dela para achar a própria voz. Buscar outros poetas que leram o seu trabalho, sugiram leituras e façam comentários, mas ao mesmo tempo saber como trabalhar na solidão. Estou com uma caixinha aqui, gente, para colocar mais próximo para vocês. Não sei se estava bom ou ruim aí o microfone. É muito importante isso, você ter um grupo de troca. Eu pensando em inteligência artificial, pensando nessas novas tendências, e aqui, para quem não conhece o meu trabalho, eu sempre faço um estudo sobre futuro, né? É um tema que eu gosto muito, né? Tendências de futuro, novas tecnologias. Aqui a gente utiliza, indica inteligências artificiais para aprofundarem
o nosso ensinamento, o nosso aprendizado, a nossa leitura, AI, segundo cérebro que a gente utiliza, né? E muito mais. Mas você ter um grupo físico, presencial, que você se encontra para trocar ideia, isso ninguém vai substituir, sabe? É o que as pessoas sentem falta, é o que as pessoas buscam muitas vezes. Por isso que os clubes do livro, por isso que a nossa comunidade está cada vez mais ativa e mais participativa. É porque as pessoas estão cansadas de ficar só no computador, sozinhas em casa, né? Eu estou sozinha aqui em casa. As pessoas estão querendo a troca, o olho no olho, saber o que você achou? Você está aí, me olhando agora, olho no olho, o que você achou? Troca ideia comigo, fala, vamos trocar, vamos fazer esse tic-tac aqui funcionar, né? E tudo isso acontece como parte da vida. Ler um poema antes de dormir, após um dia cansativo, carregar um caderno para anotar ideias diversos que surgem de repente, passar por períodos menos criativos, inventar desafios e exercícios para estimular a escrita, procurar por autores desconhecidos para aumentar as influências literárias, sempre muito legal. A gente já falou que temos, né, o Melhores Livros Porra, nossa série aqui no YouTube e no Instagram, maravilha. Ouvir poetas lendo ao vivo em eventos ou pesquisar em podcasts e nas mídias sociais, trocar livros com amigos, ler os poemas dos outros e tecer observações, fazer cursos e oficinas. Tudo isso acontece entre o emprego, o trabalho doméstico, os boletos, e dependendo dos assuntos da sua poesia, os boletos também podem fazer parte desse poema. Penso que o abandono da seriedade foi muito importante no meu caso, porque ler poesia é algo que me traz alegria. Ainda que muitos dos meus poemas favoritos não sejam alegres, a experiência de encontrar versos ou imagens que parecem falar de algo que eu sentia ou sabia, mas não tinha exatamente como expressar, é algo que me traz um sentimento de acolhida. Me sinto menos só quando algum poeta me dá as palavras das quais eu precisava. Foi justamente isso que me tornou uma leitora de poesia. Ao me levar menos a sério, me concentrei nessa alegria. Parei de tratar a escrita como algo associado ao sofrimento. Isso não significa que escrever tenha se tornado mais fácil, mas eu aceitei o processo que não é linear e pode ser inclusive divertido, se eu não esperar que todo poema seja relevante. Olha, 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 se eu não esperar que todo poema seja relevante, aquela coisa de querer escrever para o estrelato, querer escrever para o estrelato. Eu acho que vamos dar uma paradinha aqui. É o seguinte: eu tenho um poema, eu também escrevo poema. Eu tenho um poema que fala que quando eu estou feliz, meu coração não senta, ele só senta para chorar. É mais ou menos assim. E o final do poema. E realmente eu pinto, né? As minhas pinturas estão aqui na minha frente ali. Elas são muito coloridas, elas são muito vívidas, as cores muito vibrantes, né? E eu pinto basicamente em pé. Mas quando eu escrevo realmente triste, denso, até denso demais, até fico às vezes preocupada comigo, acho denso demais. Mas não tem problema, não tem problema. Na escrita existe um negócio chamado eu lírico. Você se coloca na posição de alguém, assim como o ator que atua, ele não está vivendo as traições, as mortes, etc. E tal. Ele está emprestando o corpo dele e se trabalhando, né, com partituras corporais, com partituras vocais e etc. E tal, para exprimir uma certa sensação que ele sente, né? Ou emula o sentimento, mas que ele não está triste. Dá o. É, corta, ele volta a estar ele, né? Então, não necessariamente você vai escrever, muita gente faz isso, mas não necessariamente você vai escrever o que até você pensa.
Eu, muitas vezes, como exercício de poesia, eu lia um fato jornalístico, por exemplo, aconteceu isso. Eu me colocava no local da mãe, do filho, da vítima, do assassino, do não sei o quê, do blá blá blá, da pessoa do filme. Eu me colocava no local dessa pessoa como um exercício de empatia profissional, vamos dizer assim, uma empatia interpretativa, como se fosse até um ator, né? Cara, se isso tivesse acontecendo, como é que seria? Como é que seria a sensação? Como é que seria o corpo? Como é que seria a voz? Como é que seria o engasgar da voz, né? E daí, como é que seriam os pensamentos, a escrita, né? Muito do meu trabalho de escrita, ele de poesia, basicamente, ele trouxe esse tipo de pensamento. E as pessoas que leem falam, nossa, aqui estava pesada, hein? Mas era meu eu lírico. Não era o meu eu. Era o meu eu lírico. Igual você sair de um teatro e falar, nossa, hoje você tá triste, hein? Não, meu personagem chorou. Eu emprestei o meu corpo, as minhas emoções para o personagem. Eu tô tranquila, vamos tomar um show? É isso. Acho que na escrita tem uma coisa que às vezes as pessoas confundem muito. O processo criativo de algumas pessoas, que é puramente falar de si mesmas e falar dos seus próprios pensamentos e falar das suas próprias aspirações, do que artistas ou escritores que utilizam realmente essa figura do eu lírico para escrever certas coisas. E elas não, às vezes até concordam com aquilo, estão presentes naquilo, mas elas se colocam em posições. Entende essa diferença? Que eu acho que o ator, isso é bem separado. Né? Ele empresta o corpo, a voz, as partituras vocais, corporais e tudo, e aquilo é entendido. Quando tem o corta, você é entendido. Agora, para o escritor, eu acho que fica isso meio dúbio, né? Muitas vezes. E aqui vi isso, né? Ao me levar menos a sério, me concentrei nessa alegria, parei de tratar a escrita como algo associado ao sofrimento. Isso não significa que escrever tem se tornado fácil, mas aceitei que o processo não é linear e pode ser, inclusive, divertido se eu não esperar que o problema se torne relevante. Você está querendo fazer um filme para Oscar e tem isso, tipo, né? A gente teve o Oscar agora há uma semana. Foi o filme sobre ping-pong do Timothée Chalamet. Ele está fazendo um bom trabalho, ele é um bom ator, é uma pessoa que tem que amadurecer, é um cara jovem, tem muito pela frente, mas que ele se entrega, ele vai num nível de entrega muito grande, etc. e tal. É um cara que ele é muito jovem, e ele falou uma besteira imensa, que ele falou de uma forma desdenhosa para balés e para ópera. Ele poderia ter incluído jazz, diversas outras formas aí também, né? Mas ele falou de balé e ópera. E falou que não queria fazer parte de um mercado que está, né, basicamente em decadência, não foram essas palavras exatas, mas que sofre aí com as vendas e que e aí ele falou que ninguém se importa, e aí ele falou que como é que é? Ah, desculpa aí, não quis ofender, não quis não sei o quê. Aí fechou ainda pior. Aí você acabei de perder meus 14 centavos de apoio desse pessoal. Ele fez de uma maneira muito desrespeitosa, logo antes, numa entrevista com o Matthew McConaughey, logo antes do Oscar. E acho que ele tinha chance de ganhar. Acho que as chances deles foram limadas ali, sabe? E eu falar uma coisa polêmica aqui, mas assim, eu adoro balé. Quando eu trabalhava perto ali da Cinelândia, no centro da cidade do Rio de Janeiro, que era basicamente do lado ali do municipal, sempre quando tinha show, musical, ópera, no final do ano, o quebra-nozes, etc., eu ia lá ver, eu ia lá assistir,
né? Eu gostava, né? Vinha coisas internacionais, etc. E tal. Eu já fui para diversas coisas. A minha base é o teatro, que também, segundo ele, pode ser que esteja em decadência. Mas eu concordo com ele em parte. São mercados em que eles estão sofrendo ao longo do tempo cada vez mais. Ele tem a sua importância, ele é super importante, é a base de tudo, o teatro, a ópera e etc. O que ele falou? O balé e a ópera, né? São a base, né? Tem coisas clássicas maravilhosas, né? Coisa assim, mas realmente falando de mercado, estou falando de competência, qualidade, etc., importância, isso tudo tá top, tá top. Eu li livro outro dia de business, como se manter um balé, né? A parte administrativa de como se manter e gerir uma companhia, né? Pode ser balé, pode ser ópera, né? Teatro, etc. E os desafios econômicos, financeiros disso, sabe? Lá dos Estados Unidos, de Washington, tá? Um balé de Washington. E veio um cara do mercado financeiro, assim, forte, para trazer uma visão financeira para aquilo, entendeu? E prosperou, mas teve que pensar como business, completamente business, né? Loja de souvenir, catálogos à venda, horários diferenciados, divulgação em massa, mídia digital, né? Muitas coisas que começou a fazer para angariar valor. E é nítido que esses mercados, falando de finanças, eles sofrem ao longo do tempo. Esses mercados têm se reduzido ao longo do tempo. Esses mercados têm ficado cada vez mais desafiadores ao longo do tempo. O cinema, né? O teatro também tem sofrido bastante e tal, mas o cinema, os streamings têm ganhado muito. Daqui a pouco streaming com AI, né? Tem toda uma etapa. Mas ele pode estar certo nos dados, ou no que ele quis falar ali, na base do que ele quis falar. Esses mercados sofrem. Eu não quero estar num mercado que não está em ascendência. Foi isso que ele quis falar. Ele poderia ter falado de uma forma respeitosa, ele poderia ter falado de uma forma tranquila, não debochando, não. Ele poderia ter falado dando a importância, né? Até porque eu vi depois que ele perdeu o papel do Homem-Aranha pro outro menino que fez o Homem-Aranha, esqueci o nome dele, Tom, Tom, o menino da Zendaya, Tom Holland, porque o Tom Holland ele tem a base de dança e balé, né? E o Chalamet não tem isso. Então, realmente, assim, ainda mais para o artista internacional, acho que o brasileiro, o ator brasileiro, muitas das vezes ele não tem uma formação de cantor e de dançarino junto com a interpretação. Acho que lá fora, por ter bastante musical, e esse ser um mercado muito interessante, muito grande e tal, a formação do ator ele passa por dança, ele passa por canto, ele passa muito por outras questões que eu acho que aqui, só se você quiser ir para esse caminho, aí você faz, né, uma especialização, alguma coisa mais nesse sentido. Mas, de qualquer forma, o que a gente viu foi que no Oscar, esse menino estava falando do Oscar o tempo todo. Todas as entrevistas antes ele estava falando do Oscar. Eu tenho entregue papéis, ele falou em uma outra entrevista, eu tenho entregue papéis fenomenais, eu tenho feito coisas fenomenais. E esse é o melhor papel da minha vida até hoje. E ele demorou 8 anos para fazer esse filme, desde quando o primeiro convite. Então ele estava trabalhando a narrativa
nas entrevistas, nos papos e tal, para ganhar o Oscar, para falar sobre o processo criativo, a dificuldade, né, a história que está sendo falada, né, a entrega dele como ator e etc. Aquilo estava sendo trabalhado na mídia. E aí, 2 semanas antes, eu acho, ou sei lá, uma semana antes, ele fala essa bobeira que repercute a nível, né, e ele vira chacota o Oscar inteiro. O host faz chacota dele, vão bailarinas no palco para dançar, o cara da orquestra bate num bumbum de silicone, como se fosse o bumbum dele, como se fosse o tambor. Bilhões de bilhões, muitos dos ganhadores dos Oscars nos seus discursos referenciam a importância do balé, da ópera, etc. O menino, coitado, deve ter se arrependido de ter falado isso, principalmente daquela forma. Esse é o risco, né, de um podcast ao vivo, ou de uma entrevista ao vivo, ou até de uma entrevista, né, gravada, porque eles não devem cortar aquela pérola. Mas você vê a cara de decepção dele, porque ele criou essa arte para ser relevante e para ele ganhar o Oscar. Esse é o ponto que a gente está falando aqui. E quando ele não ganha, e o Michael B. Jordan ganha, a cara dele, por mais que ele seja ator, esteja colocando um carão ali, você vê a decepção desse garoto de ter perdido esse Oscar, tentando trabalhar nesse Oscar durante, no mínimo, 8 anos desse filme e muito mais tempo da carreira dele. Então, quando você cria para a glória e a glória não vem, a sua caída é muito, muito, muito ruim. Então, assim, e quando você escreve para muita gente, aqui ela falou de escrever para muita gente, para pouca gente, tá? Eu acho que você tem que escrever para uma pessoa. Tão intimamente, tão fortemente, parece que está escrevendo para todas. Você consegue chegar fundo. É por isso, Hilke está escrevendo para uma pessoa, respondendo os problemas de uma pessoa, tratando os problemas de uma pessoa, sabe? Se preocupando com uma pessoa, mas ficou tão íntimo, tão denso, que parece que ele está falando para todo mundo. Essa é a questão da escrita. Porque se você falar para uma pessoa, só para uma pessoa num nível raso, tá aqui. Agora, se você estiver falando para uma pessoa, mas em nível tão profundo, que você entende a essência daquela pessoa, você entende o porquê daquela pessoa, aí, minha gente, aí você vai estar fazendo o que o Hilke fez. Você vai estar entrando e vai aparecer anos, anos e anos e anos, desde 2000 e 1902, que você está falando para as pessoas atuais de hoje em dia. Esse é o ponto. Mas você tem que falar para uma pessoa, mas você tem que tratar dela também, que parece que você está falando para todos. Esse é o ponto. Eu acho que eu discordo um pouco do que foi colocado aqui pela Stephanie antes, nesse sentido. Cada poema surge de um jeito, eles aparecem quase inteiros, outros precisam de concentração e de várias tentativas. Entre a primeira boa ideia e uns versos, a versão final, a reescrita e alterações incansáveis. Desculpa, minha gente, existem poemas que precisam de um tempo para serem revisados, um distanciamento. E a gente só entende como tudo isso funciona quando nos permitimos ler e escrever sem tanta gravidade, aceitando que mesmo ao cometer poemas ruins, aprendemos alguma coisa. E por isso que o poeta precisa ser uma criatura atenta. Qualquer escritor precisa ser uma criatura não só atenta, mas observadora a detalhes. Quanto mais você torna a poesia parte da sua vida, mais ela se torna comum e, ao mesmo tempo, mais extraordinário. Quando ler um poema se torna um hábito,
até mesmo voltar a um poema conhecido é uma experiência diferente. É como se os nossos sentidos se renovassem, o ouvido vai se afinando com a sonoridade das palavras, nossa imaginação vai se alongando com diferentes imagens, nem sempre tudo o que está escrito nos versos precisa fazer sentido, pois as possibilidades são mais amplas no espaço em branco da página. Viver como um poeta é só mais um jeito de estar no mundo, como vários outros que existem por aí. No entanto, acredito que é um modo que pode ser cultivado por quem escreve prosa ou não escreve, simplesmente porque nos aproxima do espanto, nos traz intimidade com as palavras, nos estimula a desacelerar o ritmo da sociedade em que tudo tem que ter função, tem que ter finalidade e gerar lucro. Viver como poeta é um convite à apreciação, admirar as pessoas com quem convivemos ou que já deixaram esse mundo há muito tempo, reparar na melodia das palavras, contemplar a natureza à nossa volta, relacionar com a vida dessa forma não nos exige muito, só demanda um pouco de disposição e, sobretudo, persistência. Espero que você se sinta à vontade para se apossar do que fez sentido para você nessa carta e se atreva a escrever, editar, desapegar e começar tudo outra vez. Divirta-se. Um abraço, Stephanie. Agora sim, dona Stephanie. Agora sim, dona Stephanie. Gente, como é que eu fiz isso? Ô, gente, por que. Calma aí. Não tá. Meu Deus, como é que eu fiz aquilo? Calma aí. Como é que eu fiz aquilo, gente? É, é... Que loucura, minha gente. Calma aí, pausa. Bem, gente, acho que melhorei aqui um pouquinho. Stephanie Borges é poeta, tradutora e jornalista. Seu livro de estreia, talvez precisemos de um nome para isso, de 2019, venceu o quarto prêmio CEP Nacional de Literatura e é uma das autoras das coletâneas As 29 Poetas Hoje, organizadas por Heloísa Buarque de Holanda em 2021. Participou da antologia Poesia Hoje, Negra, 2021, organizada por Ricardo Aleixo. Escreve ensaios sobre feminismo, tradução, poesia e crítica literária. Bem, vamos terminar por aqui. Essa foi a carta, né, dela. Eu acho que foi bem legal. Acho que a gente teve coisas que a gente concordou e que a gente não concordou. Eu acho que ela trouxe uma coisa mais atual, até do jeito de falar dela um pouco mais atual. Discordamos em algumas coisinhas, mas eu acho que é isso. É ler esse texto, ver o que a gente consegue tirar dele. É entender que uma coisa que ela falou, ficou para mim, a gente tem que sair dos papéis, a gente tem que pedir feedback para as pessoas, encontrar gente, trocar opinião, né? E nossa, olha o meu cabelo. E ir além na nossa poesia, sabe? Não ficar preso à nossa poesia a coisas que são de nossos anseios, inseguranças, medo e insegurança todo mundo tem. Todo mundo tem. A frase que tem mais na Bíblia é não temas. Então, medo você vai ter. É legal você ter. Agora, se aquilo te travar, aquilo está sendo o seu maior inimigo. Você está sendo o seu maior inimigo. O medo tem que falar assim, minha filha, o medo, ele serve para quê? Em certo ponto, para te proteger. Se você vai dar um salto e você tem medo, você vai com mais precaução, não é? Se você vai viajar e você tem medo, você vai mais com precaução. O que você faz? Você leva a bolsinha de remédio, você leva os remédios que você toma. Eu costumo ter dor de garganta e costumo ter o intestino solto. Então, eu já me conheço, eu levo uma coisinha para isso. Eu faço um seguro de saúde, eu não sei o quê. Mas eu não falo, não, gente, então agora mais de 40 anos, não vou mais viajar, agora estou com medo. Eu posso me machucar, eu posso não sei o quê e tal, não vou viajar.
Isso já escutei de pessoas com mais de 70 anos. Ah, não vou viajar agora. Tá, agora é a idade, tá chegando, fica difícil esse negócio aí, e eu vou ter que parar de viajar tanto. Existe um medo, né? Você está em um local distante, você está, né, e tal, mas o medo te ajuda a se preparar. Se o medo está te travando, você tem que entender se aquilo ali é o seu maior inimigo ou se aquilo ali está te ajudando a ser sua melhor versão e ir mais precavido. Agora, o medo existe, gente. O medo para o ator, para o escritor, para a pessoa que coloca a cara a tapa, né? Para eu aqui, né? Eu até não tenho tantos seguidores assim, né? E tal, né? Sou pequenininha aqui na rede social, mas vem alguns comentários, vem algumas coisas, vem umas, né, coisinhas assim, que você fica assim, caraca, né? Mas assim, gente, medo você vai ter. Ele é seu amigo. Você dá a mão ao medo e vai com ele. Fala assim, medo, estamos aqui. Para ir junto, você precisa do quê? De seguro de saúde? Tá aqui. Vamos abaixar a bola, medo. Ah, você tá aí grandinho ainda? Você precisa de quê? Você precisa que eu leve uma bolsinha de remédio toda especificada pelo meu médico? Tá aqui. Baixa a bolinha, medo. Ah, tô com medo ainda? Ah, você precisa. Vai negociar com esse medo, meu filho. O que, é que você precisa? Deixa eu ver o que, que eu posso te dar. E vai baixando sua bolinha, medo. Vai baixando sua bolinha, medo. É isso aí, gente. Não podemos parar. Não podemos parar. Então amanhã tem mais, tá bom?